Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área, mais uma vez, queridos. E infelizmente ou felizmente o curso está acabando, são nossas últimas aulinhas, mas estamos dando continuidade ao nosso revisional. Na semana passada o Tiago fez exercícios da lista 1 e hoje nós vamos estar fazendo exercícios da lista 2. Selecionei aqui 9, 10 exercícios para a gente trabalhar no decorrer dessas duas aulas, e assim se preparar cada vez mais para o nosso vestibular, para o nosso Enem, que está chegando agora em janeiro. Então mantém foco e vem comigo. Queridos, vou começar a compartilhar aqui o nosso slide freneticamente. Amores de My Life, este espetáculo de homem apresenta para você mais uma listinha do revisional parte 2 de matemática. Aqui nós vamos trabalhar conceitos de problemas e funções. Dentro de problemas, a gente vai ter problemas desde sistema de equação até MMC, MDC, sequências que podem parecer PA e PG, e todos os tipos de função linear ou função afim, função do segundo grau, função exponencial e função logarítmica, que são assuntos primordiais lá na hora da provinha do Enem. Bom, queridos, o nosso primeiro exercício, o exercício número 15 da lista, que é um exercício muito bonitinho, que tem a cara do Enem, ele pode aparecer lá na hora da prova, porque ele é contextualizado. Acompanhe a leitura comigo. Bom, o proprietário de um cinema está organizando as poltronas para um evento especial. Deixa eu só pegar meu indicador aqui. Para atender a demanda desse evento, serão necessárias 540 poltronas. Em função da estrutura da apresentação do evento, foi solicitado que as poltronas fossem distribuídas da seguinte forma: 8 poltronas na primeira fila, 12 poltronas na segunda fila, 16 na terceira fila e assim por diante. Com base nessas informações, é correto afirmar que, letra A, a soma das poltronas da primeira e oitava filas é diferente do número de poltronas da 10ª fila. Seguindo a distribuição solicitada, a 10ª fila tem mais de 44 poltronas. Letra C, serão necessárias 20 filas para organizar as 540 poltronas de acordo com a solicitação do evento. E letra D, seguindo a distribuição solicitada, a última fila será composta por 64 poltronas. Bom, infelizmente é um exercício que o Tiago separou para te mostrar todo o raciocínio de PA. E aí nós vamos aproveitar isso e verificar letra A, letra B, letra C e letra D dentro da situação do exercício. Bom, queridos, como que a gente faria esse exercício de forma prática? Bom, primeiramente, eu tenho que pensar no total de poltronas. O total aqui, segundo o exercício, é de 540 poltronas. Então, esse é o total de poltronas que o exercício me fornece, 540 poltronas. Claro e evidente que eu vou colocar da seguinte forma: a primeira fila eu tenho que colocar 8. A segunda fila eu tenho que colocar 12. Vamos dar um espaço aqui, 12. A terceira fila a gente tem que colocar 16 poltronas. Então, esse raciocínio aqui, 8, 12, 16, isso aqui continua. Então, eu preciso entender que se isso aqui continua aqui, quarta fila, quinta fila, eu tenho que entender que isso aqui vai fornecer para a gente uma progressão aritmética. Agora, quem que vai ser essa PA? Bom, aí presta atenção. A PA ali em questão,
vai ser a PA, primeira fila, 8, segunda fila, 12, terceira fila, 16, e assim por diante. Só que no total eu tenho que ter 540 poltronas. Então, o que eu posso aplicar, né, nessa PA? Quem é o primeiro termo, quem é o 10º termo, quem é o 8º termo. Verificar a letra A se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, desta forma, a gente vai construir essa PA, onde o primeiro termo vale 8 e a razão dela é 4. Tiago, por que a razão dela é 4? Porque ela cresce de 4 em 4, de 8 para 12, aumenta 4. De 12 para 16, aumenta 4. Então, eu vou verificar o que é verdadeiro e o que é falso em cada uma daquelas alternativas lá. Então, voltando aqui rapidinho. Bom, a letra A diz o seguinte: a soma das poltronas da primeira e 8ª filas é diferente do número de poltronas da 10ª fila. Bom, será que isso é verdadeiro ou será que isso é falso? Então, tem que pegar a soma de poltronas da primeira e 8ª filas. Como a gente vai fazer esse raciocínio? Bom, aí vamos pensar, então, o exercício do seguinte modo. Primeiro, eu vou descobrir quem é o A8. Então, para descobrir o A8, eu vou usar o termo geral, né? Então, nós vamos lembrar que o A8 vai ser o A1 mais 7 vezes a razão. Nesse caso, fazendo a continha, eu vou chegar aqui o A8, ou seja, na 8ª fila, vai ser o A1, que é 8, mais 7 vezes 4, porque ela cresce de 4 em 4. Evidentemente que se eu fizer essa continha aqui, então, eu vou chegar aqui o A8, ele vai ser igual. Bom, aí vamos pensar. 8 mais 7 vezes 4. 4 vezes 7, 28. 28 mais 8 vai me dar 36. O que o exercício falou? Né? Eu tenho que verificar se isso é verdadeiro ou se isso é falso. O exercício pergunta se a soma da primeira com a 8ª fila é diferente da 10ª. Então, eu já tenho o A8. Agora, eu vou calcular quem? O A10. Quem que seria o A10? Bom, aí mesma coisa. O A10 vai ser o A1 mais 9 vezes R. Claro e evidente que fazendo essa continha, eu vou chegar aqui o A10, ele vai ser o A1, que é 8, mais 9 vezes a razão, que é 4. Deixa eu dar um espaço para cá. E nós já vamos verificar se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Então, eu vou chegar aqui o A10, então ele vai ser quanto? Bom, 8 mais 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. 36 mais 8, 44. Correto? Então, ele quer saber o seguinte: se o A1 mais o A8 equivale, de fato, né, ao número de poltronas da 10ª fila. Ó, A8 e o A1. Então, ele pergunta o seguinte: será que o A8 mais o A1 é igual a 10? É isso que o texto quer saber. Então, o que eu preciso entender? Que o A8 é 36. Que o A1 é 8. E isso tem que ser igual a 10. O A10 é quanto? 44. 36 mais 8 é igual a 44? Lógico que é, porque 36 mais 8 dá 44. E 44 é igual a 44. Opa! Então, será que isso é verdadeiro ou será que aquela alternativa é falsa? Vamos voltar lá no texto e verificar como que ela estava escrita. Então, pensa. Olha lá, a soma das poltronas da primeira e 8ª filas é diferente do número de poltronas da 10ª fila? Não é diferente, é exatamente o quê? Igual. Por isso que eu vou falar que a letra A é falsa. Então, a conclusão que eu tenho aqui é que a letra A é falsa. Letra A é falsa. Peraí que eu só escrevi errado aqui, né? Letra A é falsa. Então, a primeira conclusão, a primeira alternativa, a gente já sabe que ela é o quê? Falsa. Não vai dar, talvez, para a gente entender a letra B agora, que eu já estou escrevendo muito em cima, mas eu vou falar para você. A letra B fala o seguinte, olha, seguindo a distribuição solicitada, a 10ª fila terá mais de 44 poltronas.
Bom, eu já vou concluir que a 10ª fila, ela tem exatamente 44. O texto falou que ela tem mais de 44 poltronas. Não. Então, também já posso garantir que a letra B também é o quê? Falsa. Então, já vou colocar aqui, ó. Letra B também é falsa. Ela fala que tem mais de 44, e é falso, ela tem exatamente 44. Então, a letra B também já é falsa. Bom, evidentemente que agora eu vou analisar a letra C, e a letra D provavelmente vai ser um raciocínio só. Ele fala o seguinte, olha, serão necessárias 20 filas para organizar as 540 poltronas? Pode ser que sim, pode ser que não. E seguindo a distribuição solicitada, a última fila será composta de 64 poltronas. Bom, também não sei. Então, o que eu vou fazer nesse raciocínio? Olha, presta atenção. Nessa PA que aqui eu tenho, deixa eu só pegar a setinha certinha aqui, eu vou escrever o termo geral. Quem que é o termo geral, queridos? O termo geral é que o AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Esse é o termo geral. Colocando o AN em função de N, eu vou chegar que o meu termo geral AN, então vai ser o A1, que vale 8, mais, bom, aí vamos manter lá, né? N menos 1 vezes a razão, que é 4. E eu fazendo essa continha, eu vou chegar que o AN, então, ele vai ser 8, mais, agora ali vai ficar 4N, 4 vezes N, menos 4. Opa, estou concluindo que o AN, então, de forma prática, ele vai ser calculado como 4 vezes N mais 4. Então, o que eu fiz? Eu joguei ali em função do N. Deixa eu colocar um N minúsculo ali, né? Distributiva, 4 vezes N menos 4. 8 menos 4 dá 4, vai ficar 4 mais 4N, ou 4N mais 4. Isso aqui é a formulinha do termo geral. Né? Então, entendo que eu fiz distributiva aqui, ó, 4 vezes N, 4 vezes menos 1. Então, o termo geral é dado por 4N mais 4. Primeira fila, 4 vezes 1, 4, mais 4, 8. Segunda fila, 4 vezes 2, 8. 8 mais 4, 12. Terceira fila, 4 vezes 3, 12. 12 mais 4, 16, e assim por diante. Na última fila, a enésima fila, vai ser 4N mais 4. E esse N vai ser o número da fila que eu estou colocando. Agora, eu tenho que ter 540 poltronas, então eu consigo saber quantas filas eu tenho. Então, para isso, eu vou usar a formulinha da soma dos N termos. E aí, presta atenção que não é fácil. A soma dos N termos de uma PA, ela é o A1 mais o AN, multiplica o número de termos N dividido por 2. Deixa eu colocar esse N minúsculo, né, gente? Vou colocar um N minúsculo ali. Então, a soma dos N termos, segundo Gauss, você deve recordar isso aqui, eu vou até colocar o 2 aqui embaixo, aqui, ó, é A1 mais AN vezes N sobre 2. Depois eu coloco o tracinho de fração. Então, eu sei que o somatório lá tem que ser 540. Então, eu vou chegar aqui, 540 é igual. Bom, aí você vai me ajudar agora. O A1 eu tenho. O A1 vale 8. Mas o AN eu também tenho. Vale 4N menos 4. Tá ali. Então, substituo 4N menos 4, não, 4N mais 4. Presta atenção ali. Vezes o N. Isso tudo dividido por quanto? Por 2. Óbvio e evidente que, ao fazer esse raciocínio, 2 vai passar multiplicando 540. 2 vezes 540 vai me dar 1080. Então, vai ficar aqui 1080. É igual a 12. 8 mais 4, 12. Então, vai ficar 12 vezes N mais 4 vezes N quadrado. Então, vou ter que dar um espaço aqui. 4 vezes N quadrado, aplicando a propriedade distributiva ali. Isso vai me levar a uma função do segundo grau, dividindo por 4, né? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, N ao quadrado. Depois vai ficar mais 3N
menos... Bom, aí vamos lá, 1080 por 2, 540, por 2 vai me dar 270, menos 270. Tá ali. E isso vai ser igual a zero. Agora eu vou vir aqui te explicando o que, é que a gente fez ali nesse raciocínio. A questão é muito boa, né? Já que está fazendo um exercício aqui que praticamente dá para te explicar tudo de progressão aritmética, tanto o termo geral quanto que a soma dos termos. Então, acompanhe ali no meu raciocínio que eu usei a fórmula da soma, substituí a soma por 540 e o AN pelo termo geral, 4N mais 4. Cheguei numa função do segundo grau, 12 mais 4N, né? Então vai ficar 12N mais 4N ao quadrado. Isso é igual a 12 vezes 540, 1080. Passa o 1080 negativo, igual a zero e divide por 4. Então, cheguei nessa resposta, que é o N ao quadrado, mais 3 vezes N menos 270. Claro que isso é uma função do segundo grau, né? E ao resolver essa função do segundo grau, o nosso objetivo é exatamente, né? Exatamente a gente achar o valorzinho do N. Então, nós teríamos que aplicar a formulinha do delta. Agora, lógico que aí eu vou calcular o delta mais rapidinho ali, né? Ou então posso usar também soma e produto. Tem gente que gosta de usar soma e produto, né? Então vamos usar soma assim, ó, soma das raízes. Soma das raízes é menos B sobre A, então tem que ser menos 3. E produto das raízes tem que ser igual a C sobre A, então seria menos 270. Olha lá, menos 270. E aí, se eu usasse soma e produto de raízes, aí eu gostaria que você pensasse em dois números que a soma dá menos 3 e dois números que o produto dá menos 270. Então, pensa em dois números que o produto dá menos 270 e me fala aí, soma menos 3 e produto menos 270, quais seriam as raízes? Bom, queridos, então fazendo a continha, a gente vai chegar que o N', deixa eu colocar N minúsculo, né? Que o N' vai ser 18 e que o N, duas linhas, vai ser menos 15. Só verificar aqui se o raciocínio está certo. Deixa eu dar um espaço para cá. Pronto. Eu quero dois números, né? Que a soma dá menos 3 e o produto dá menos 70. É o contrário, vai ser menos 18 e 15 positivo. Vou colocar aqui 15 positivo. Então, lógico e evidente, aqui cancelou um 5 ali, vou voltar o 5 aqui na posição dele. Pronto. Então, o que eu estou concluindo? Que eu preciso ter 15 filas, né, nessa situação. E aí, para a gente ter 15 filas, será que a letra C é verdadeira ou falsa? Ou a letra C fala que serão necessárias 20 filas para organizar as 540 poltronas. É falso. Eu não preciso de 20 filas, eu preciso de 15 filas. Então, só sobrou a letra D para ser a resposta. Seguindo a distribuição solicitada, a última fila será composta por 64 poltronas. Então, como eu verifico isso, a última fila é o AN. Nesse caso, o N é 15. Então, tem que calcular o A15. Então, calculando o A15 aqui, ó, ficaria que o A15 é igual ao A1 mais 14 vezes a razão. Lógico e evidente que fazendo essa continha, eu vou chegar que o A15 vai ser o A1, que é 8, mais 14 vezes a razão. E nesse caso, a razão da PA é 4. Então, isso aqui vai ser 8 mais 14 vezes 4, que me dá 56. Logo, o meu A15 vai ser igual a 8 mais 56, que me dá 64 poltronas.
E isso é exatamente o que o exercício está falando lá na letra D. Seguindo a distribuição solicitada, a última fila será composta por 64 poltronas. Opa, achamos a opção correta, né? Glória a vós, Senhor. O exercício é um exercício completo de PA, por isso que o Tiago está pegando ele como parte do raciocínio. Gabarito, então, vai ser a letra D de doidão. Ah, Tiago, o exercício é grande. É. Só que calcular 8, calcular 10, somar 1 e a 8, você faz isso em 1 minuto. Agora, descobrir quantas filas tem, você vai gastar uns 2 ou 3 minutos, porque isso aqui vai cair numa função do segundo grau. E aí, se fosse o gabarito, beleza. Se não fosse, ele teria que ir atrás desse último termo, o AN. Aí, mais um minutinho, você também faz. Então, o exercício, querendo ou não, você vai gastar um pouquinho mais de 3 minutos. 4 minutos, no máximo 4 minutos e meio. Mas é um exercício que você precisa acertar lá na hora da prova, porque o TRI dele não é tão elevado, é um TRI mediano. Talvez, se muita gente errar, né, e você consiga fazer um exercício de nível bem banal de sequência, e esse você vai elevar bastante a sua nota. Beleza? Então, por isso que você precisa acertar essa questão linda lá na hora da prova. Bom, segundo exercício, o Thiago também separou um exercício muito bom, que dá bastante discussão para a gente, né? Que é o exercício número 6. Fazer ele por função é bem complicado. Fazer ele por um raciocínio lógico é bem prático, mas sinta-se à vontade para fazer do jeito que você quiser. Eu vou fazer dos dois modos, tanto o jeito prático quanto que o jeito funcional. Vamos à leitura da questão número 6. Um lava-jato tem 50 clientes fixos por semana e cada lavagem custa R$20. Sabe-se que a cada R$1 que o dono desse lava-jato aumenta no preço da lavagem, ele perde 2 clientes. Então, para cada R$1 de aumento, ele perde 2 clientes. O valor do aumento que maximiza a arrecadação semanal desse lava-jato é... Bom, o valor do aumento é o que eu vou aumentar, correto? O aumento que vai maximizar a venda vai ser um aumento de R$25, de R$20, de R$2,50, de R$10, de R$2. Então, o que eu tenho que ter um ponto de partida no meu exercício? E onde está esse ponto de partida? Que ele tem necessariamente 50 clientes fixos. Agora, eu quero o que maximiza a arrecadação semanal. Então, como eu vou calcular essa arrecadação? Bom, aí eu vou montar uma função aqui que você vai entender. Olha para mim. A arrecadação semanal dele vai ser o número de clientes, que eu vou chamar de Nzão, vezes o valor da lavagem, que é o V. Isso é a minha arrecadação. O que o exercício fala? Que a cada lavagem custa R$20. E ele tem 50 clientes. Então, o valor da arrecadação inicial, né, que é a arrecadação principal dele, vai ser o número de clientes, 50, vezes o valor, que é 20. E 50 vezes 20, ele ganha R$1.000. Essa é a arrecadação inicial. Agora, aí começa a brincadeira. O que o exercício está falando? Sabe-se que a cada R$1 que o dono aumenta no preço, ele perde 2 clientes. Então, essa arrecadação não seria mais 50, seria 48 clientes, ele vai perder 2, desde que ele aumente R$1. Então, em vez de ser 20, vai passar a ser o quê? 21. Então, eu já tenho que saber agora qual que é a arrecadação, que seria 48 vezes 21. Então, se eu fizer 48 vezes 21, eu vou encontrar 1.008 de custo. Só aumentei R$1. Correto? Qual que seria a próxima arrecadação? Olha só, eu vou perder mais 2 clientes, 46, desde que aumente mais R$1. 46 vezes 22. Opa, então agora eu tenho que fazer 46 vezes 22. E fazendo 46 vezes 22, me daria 1.012. Brincadeira continua? Continua, está aumentando.
Então, eu vou perder mais 2. Então, eu vou ter agora 44 clientes, desde que, em vez de cobrar 22, eu cobre 23, perdão. Isso, deixa que eu cobre 23, está certo. Então, quanto que dá 44 vezes 23? Então, se eu pegar 44 vezes 23, também me dá 1.012. Opa, quer dizer que eu já estou voltando. Vou fazer só mais um aqui para você entender. A arrecadação, olha, eu vou perder 2 clientes, eu vou passar a ter 42, desde que aumente mais R$1, desde que seja 24. Então, eu tenho que fazer 42 vezes 24. E se eu pegar 42 vezes 24, ela novamente vai me dar 1.008. Queridos, toda vez que aparecer no texto maximização, você tem que entender que vai ser uma função do segundo grau com o vértice voltado para onde? Para baixo. Porque o vértice indica um ponto de máximo. Eu tenho o valor 1.012 duas vezes. É como se eu tivesse o 1.012 tanto aqui quanto que aqui. 1.012. Continua. Um valor, volta para o 1.012. Opa, então quer dizer que o máximo está entre esses dois valores 1.012. Ah lá. Então, o máximo, em vez de eu aumentar, que era 20, eu posso aumentar 2 ou 3, 22 ou 23. Então, a maximização vai acontecer se eu cobrar a metade, entre 22 e 23, 22 e 50. Em relação a 20, eu tenho que aumentar 2,50. E se eu tenho que aumentar 2,50, evidentemente o gabarito, então, vai ser a letra C de carneirinho. Eu tenho que aumentar 2,50. Se eu aumento 2, eu vendo 1.012. Se eu aumento 3, eu vendo 1.012. Então, está entre esses dois valores máximos aqui. Ó. O máximo vai ser se ele aumentar exatamente 2,50. Gabarito da questão é a letra C de carneirinho. Bom, muita gente pega, né, esse exercício e se enrola um pouquinho, o que é normal. Ah, Thiago, mas assim é prático. Só que o valor não foi exato. Aí muita gente talvez pode não ter essa criatividade lá na hora. Então, como que a gente faria esse exercício por uma função? Né? Como que eu teria que fazer esse exercício por uma função? Bom, aí o Thiago faria o seguinte. Bom, lógico que o meu ponto de partida é a arrecadação. Eu preciso tirar, né, que inicialmente 50 clientes pagando R$20. Isso aqui é o início. Inicialmente, nós temos 50 clientes pagando R$20. O que o exercício fala? Que ele perde 2 clientes a cada aumento de R$1. Então, a cada aumento de R$1, ele perde 2 clientes. Então, beleza. Se isso é o que está no texto, inicialmente eu vou montar minha arrecadação. Então, a arrecadação A vai ser quem? Bom, vai ser o número de clientes, N, vezes o valor pago nessa limpeza. Agora, eu tenho que entender quem é essa arrecadação. A arrecadação é o valor funcional, né? Então, a arrecadação, ela vai ser dada pelo número de clientes. Quem vai ser o número de clientes? Bom, vai ser 50 menos 2 clientes por aumento. Então, a cada aumento, eu vou diminuir 2 clientes. Então, o número vai ser 50 menos 2 vezes A, onde esse A indica um número de aumento, que multiplica o valor. Qual vai ser o valor? O valor vai ser de R$20 mais R$1 por aumento, ou seja, mais R$1 por aumento. Cada aumento é 1 vezes A, e dá um número de aumentos. Então, qual foi o valor da arrecadação? Querido, se eu desenvolver essa função aqui, 50 vezes 20, 1.000. Mais 50 vezes 1A, 50A. Menos 2A vezes 20, 40A. Menos
2A vezes 1A, 2A ao quadrado. 2A ao quadrado. Vou ter que colocar o expoente ali. Então, vou ter que dar um espaço aqui. E nós vamos raciocinar aqui. Claro e evidente que essa arrecadação vai ser uma função do segundo grau. Ela vai ser menos 2 vezes o A ao quadrado, mais, bom, 50A menos 40A, 10 vezes A. Beleza? Mais 1.000. Pronto. Eu achei a minha função da arrecadação. O A maiúsculo indica a arrecadação. O A minúsculo indica o valor do aumento. Então, quanto que eu tenho que aumentar? Querido, eu quero que a arrecadação seja máxima. Repara que isso aqui é uma função do segundo grau com o A negativo, menos 2x ao quadrado. Tá certo, porque o máximo se dá com a parábola voltada para baixo. O A é negativo, aqui é o ponto de máximo, PMzão, ponto de máximo. É assim que a gente aprendeu. Agora, eu tenho que calcular o Y do vértice se eu quero o valor máximo da arrecadação. Eu tenho que calcular o X do vértice se eu quero o parâmetro que fornece o valor máximo. Eu quero que a arrecadação seja máxima. Só que qual é o valor do aumento? O aumento não é a minha variável, então eu tenho que calcular o X do vértice. Então, calculando o X do vértice, eu vou obter que o X do vértice, em fórmula, seria menos B. Vamos colocar aqui, né? Menos B sobre 2A. Lógico que B e A são os parâmetros lá da função, né? Cuidado ali. Esse X vértice, então, ela vai ser o menos o B, que vai ser menos o 10, dividido por 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Porque o A é menos 2. Né? O X ao quadrado é acompanhado do A menos 2. Então, nesse caso aqui, eu preciso entender que o X do vértice, então, vai ser igual a menos com menos me dá mais, né? Evidentemente. E fazendo essa continha, menos com menos mais, 10 dividido por 4, vai me dar 2,5, 2,50. Opa! Então, eu acabei de achar a resposta do meu exercício. O valor que gera a arrecadação máxima é um aumento de 2,50. Agora, de novo, Tiago, por que eu tenho que calcular o X do vértice? Porque eu quero saber a variável. Eu quero saber qual deve ser o aumento para que a arrecadação seja máxima. Olha que questão bonita, olha que questão bacana de se fazer, interessante de montar. Ah, Tiago, ela é fácil? Não, o Tiago não acha ela uma questão fácil. Por isso que a gente está fazendo o exercício junto e de duas formas diferentes para que você tenha essa visão. Beleza? Vamos à questão número 20, Enem 2019. A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam dizer, que a tela de uma TV tem X polegadas, significa que a diagonal do retângulo que representa sua tela mede X polegadas, conforme a ilustração. Então, aqui você tem uma medida A e aqui você tem uma medida C. Evidentemente, né, que aqui existe uma medida da diagonal, né, aplicada através de um teorema de Pitágoras, nós vamos chamar ela de X. E é esse X que indica quantas polegadas essa TV tem. Então, continuando a leitura. O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas e tem como razão do comprimento C pela altura a proporção 4:3. E precisa calcular o comprimento C dessa TV a fim de colocá-la em uma estante para exposição. A tela dessa TV tem medida de comprimento C quantos centímetros? 12, 16, 30,48, 40,64 ou 50,80.
Bom, queridos, a informação importante que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum é o número de polegadas. A TV tem 20 polegadas. Agora, eu sei que cada polegada equivale a 20,54. Isso me indica o X. Então, a primeira coisa é eu calcular o X ali. Então, como que eu vou calcular o X? Eu vou falar que o X são 20 polegadas. Cada polegada tem 2,54. Então, eu estou chegando que o X, a minha medida X, ela obrigatoriamente, ela vale 20 vezes 2,54. Então, vamos fazer essa continha. 20 vezes 2,54 me dá 50,8. Então, vai ser 50,8 o quê? Centímetros. Opa, eu acabei de achar o valorzinho do X. E isso é interessante. Beleza? Agora, pausa e vamos pensar o seguinte. Eu sei que a razão entre o comprimento C e a altura A está na proporção de 4:3. Então, eu tenho que trabalhar com esse raciocínio. C dividido por A é 4/3. Então, vou escrever isso aqui. Ó. O que isso representa? Né? Eu vou escrever que C, vamos colocar aqui, ó, C dividido por A é igual a 4/3. Vou colocar aqui 4/3. Evidentemente, se eu substituo aqui, eu quero calcular o C, então tem que isolar o C. O C é igual a 4/3 de A. Então, vamos pegar ali 4/3 de A. Evidentemente que nós vamos colocar ali os tracinhos, né, das frações. C dividido por A é 4/3. O C é 4A dividido por 3. E, evidentemente, que desta forma, né, eu posso calcular em função de A ou de C. Na verdade, o Thiago vai ter que calcular o A. Vou ter que reescrever aqui. Então, da mesma forma que daqui eu vou tirar que o A, ele vai ser 3C dividido por 4, né? 3C dividido por 4. Tem as duas formas de escrever. Ou escrevo A, ou escrevo C. Tanto faz. Então, vou pensar aqui agora qual que eu vou substituir lá. Vou escrever os dois para facilitar o nosso raciocínio. Então, o C, 4A sobre 3 e o A, 3C sobre 4. Agora, o que eu preciso entender? Que essa medida C, com essa medida A e com essa medida X, vão formar um teorema de Pitágoras. Olha lá. Vai formar um teorema de Pitágoras. Opa, então se vai formar um teorema de Pitágoras, eu posso, então, simplesmente aplicar Pitágoras aqui. E aplicar Pitágoras não é algo tão difícil nesse exercício, mas eu vou simplificar as contas. Então, isso aqui ficaria assim, né? X ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso, o X eu tenho. O X vale 50,8. Então, 50,8 vezes 50,8, né, daria 2.580,64. Até aí é tranquilo. Isso vai ser igual. Bom, aí vamos terminar a nossa continha aqui. Evidentemente que eu quero calcular o C. Então, o A vai sumir, ele vai ficar 3C sobre 4. Ao quadrado vai ficar 9. C quadrado, vamos colocar ali, né? 9C quadrado, dividido, aí o 4 ao quadrado vai me dar 16. Mais o C ao quadrado. Pronto. Agora, evidentemente que para fazer essa continha, eu tenho que sumir com aquele 16. E para sumir com aquele 16, a melhor estratégia é multiplicar tudo por 16.
Então, multiplicando tudo por 16, 2.580,64 vezes 16 me dá 41.290. 41.290, vírgula 24. E isso vai ser igual, bom, aí vai ficar 9c quadrado mais 16c quadrado, né? Então vai ficar 25 vezes c ao quadrado. Vou chegar aqui, c elevado ao quadrado vai ser igual. Bom, aí o valor, 41.290,24 dividido por 25, que vai me dar o valor de 1.651,6096. E aí, querido, é só extrair a raiz quadrada que a gente vai chegar na resposta. E aí sim, a gente extraindo a raiz quadrada, nós vamos chegar aqui, esse valor aí vai ser 40,64. Só você olhar que 40 vezes 40 dá 1.600. Então está muito próximo de ser 40,64. Gabarito vai ser a letra E de doidão. Está feito o exercício. Agora, gente, lógico que você fazer uma conta dessa lá na hora da prova não é algo tão banal, não é algo tão simples assim. Então, a melhor estratégia é você já fazer que a proporção, né? C sobre A, né? 4:3. Então, isso tudo é uma constante K, é falar que o C sobre A está para 4 sobre 3, ou C sobre 4 igual a A sobre 3 é igual a X. Então, um você chama de 4x, o outro você chama de 3x. Aí 3x, 4x, o outro tem que ser 5x. Então, o outro está na proporção de 5x. Então, não é tão difícil de se fazer para sumir com essas variáveis, não. Mas com a continha aqui, do jeito que o Enem te deu, esse aqui seria o procedimento adotado pela maioria dos alunos. Tem gente que não iria trabalhar com a proporção, mas poderia. Era só eu pensar que ele seria 50,8, que está na proporção 5. 3, 4, 5. Então, tem que dividir isso por 5. Aí, eu dividir isso por 5, aplicar o Pitágoras com um númerozinho pequenininho. E aí, sim, ficaria talvez um pouquinho mais simples o entendimento da questão. Mas perceba que nem sempre uma questão fácil de entendimento vai ser uma questão que em 3 minutos dá para fazer devido ao número de contas. Então, paciência é a alma do negócio lá na hora da provinha do Enem. Beleza, queridos? A aula foi apenas 3 exercícios, mas 3 exercícios com qualidade. 3 exercícios com uma história muito grande e rica lá na hora da prova do Enem. Beleza? Na próxima aula a gente volta fazendo mais exercícios dessa lista. Beijos do Titi. Bye, bye.